presentes entre nós é a palavra fé. E não só entre nós religiosos, mas também entre aqueles que não têm nenhum vínculo com a igreja. As pessoas falam muito de fé. Ainda mais num dia como esse, num contexto como esse, as pessoas falam muito em fé. Hebreus 11, talvez seja o grande capítulo, se não for o, é um dos grandes capítulos da Bíblia, que nos ensina, que nos fala sobre esse assunto que nos é tão valioso, sobre esse tema que nos é tão caro. E logo no primeiro verso do texto, do capítulo, nós somos expostos a uma característica muito importante da fé. Ele abre o capítulo dizendo: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. O que é dito aqui é altamente inquietante. O que a pessoa que escreveu esse livro fala aqui nos deixa assim meio que perturbados. E eu digo isso porque nós temos certeza das coisas que já vivemos. Nós temos convicção daquelas coisas que já passaram, daquilo que nós vimos, daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós presenciamos. Mas o escritor bíblico diz que fé é a certeza das coisas que se esperam. Ele não diz que a fé é assim uma sensação de algo que pode acontecer. Você pode ter isso em relação a algumas situações desse ano. Você tem aquela sensação que é baseada em algumas circunstâncias de que aquilo pode acontecer. Mas é só uma sensação, é uma expectativa. Ele não diz isso, ele diz que fé é a certeza, é a convicção de coisas que se esperam. Ou seja, nós não estamos falando aqui de probabilidades. Ele está falando de certeza, de coisas que não se veem. É óbvio que existem coisas que nós não vemos, mas nós estamos convictos de que elas existem. É o que ele vai dizer na continuação do texto, do verso. Ele diz assim: a convicção de fatos que não se veem. Óbvio que existem coisas que nós não vemos, mas nós temos certeza. Por exemplo, eu nunca fui na Argentina, mas eu tenho certeza que a Argentina existe. Eu não vi Dom Pedro II, mas eu tenho certeza de que ele não apenas existiu, como eu tenho certeza de que ele foi o maior governante da história do nosso país. Nunca ninguém chegou, nem vai chegar aos pés dele. Mas não é isso que o autor aos Hebreus está dizendo. A Argentina, Dom Pedro II, são realidades visíveis. O que o escritor aos Hebreus está falando é sobre convicção acerca de fatos que não se veem. Realidades invisíveis, realidades que não se concretizaram, mas que existem. E aí, diante disso, o que a fé faz, segundo ele, é transportar as promessas do futuro para hoje. Transportar as promessas lá do futuro para os dias de hoje, para o presente. A fé salvadora, que nos é tão cara e que nos abençoa tanto, é um ato pelo qual
Um pecador vai lá e entrega a sua vida a Cristo, porque ele crê em algo que ele nunca viu. Você não viu, eu não vi. Nós nunca vimos a Cristo. Eu nunca vi o céu. Eu não sei o que é que está além do túmulo. Eu gosto de imaginar, mas eu não tenho certeza de como é. A certeza que eu tenho é que o que me aguarda lá, depois do túmulo, é algo muito melhor. Mas ele vai dizer: fé é a certeza de algo que se espera. E por que a gente deve esperar por isso? Por que a gente deve viver aqui nesse mundo a partir das crenças ou de crenças nessas coisas que nos aguardam lá na frente? Porque seria muito mais fácil, talvez não, com certeza, seria muito mais fácil a gente viver dando vazão aos nossos instintos, aos nossos desejos pecaminosos, mas não. Nós nos controlamos, nós nos regulamos, nós tomamos algumas atitudes que, se nós não as tomássemos, não teríamos tanta dificuldade para viver. Nós frequentamos esse lugar aqui todo domingo, e na maioria das vezes que nós aqui viemos, aqui estamos, quando aqui estamos, a maioria das vezes, a gente sai daqui com o pescoço doendo, das coisas que a gente ouve aqui. E não é porque o pastor fica pregando só aquelas... Não, o pastor só prega o que está na Bíblia, mas a Bíblia, ela nos exorta, ela nos alerta, ela nos confronta o tempo todo. Por que a gente procede assim? Porque cremos que cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, cabe a nós que somos cristãos, perseverarmos em santidade. Cabe a nós, cristãos, defendermos a verdade onde quer que formos, com quem quer que estivermos. Cabe a nós, cristãos, buscarmos uma vida de piedade. Cabe a nós, cristãos, adotarmos padrões de vida retos, que vão honrar o Senhor. Então, fé, dentre tantas outras coisas, é confiarmos naquilo que iniciamos esse culto aqui falando, nas promessas de Deus. E isso, confiar nas promessas do Senhor, a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, isso é muito diferente do conceito popular de fé que existe por aí, e que pode ser o conceito de muita gente que está aqui hoje. Por exemplo, se você pedir a algumas pessoas para definir fé, pode ser que ela use alguns desses exemplos que eu vou dar aqui. Pode ser que você já tenha usado esse exemplo para definir o que é fé. Tem gente que define fé da seguinte maneira: eu vou no restaurante, eu não sei quem preparou a comida, eu não sei o que foi colocado naquela comida, mas eu como aquilo dali, porque eu tenho fé. Outros vão dizer assim: eu entro num avião, eu não sei quem é o piloto, não sei se ele é um bom profissional, mas quando eu entro no avião, eu embarco naquele meio de transporte, eu tenho fé, estou agindo por fé. Tem gente que diz assim: quando eu vou lá e tomo um remédio, eu acredito que aquela substância, que aquele comprimido contém a substância certa. Então, ao fazer isso, eu estou procedendo com fé.
Quando eu me deito numa mesa cirúrgica, numa maca cirúrgica, eu estou agindo com fé de que aquele cirurgião vai fazer o que precisa ser feito. Não é esse conceito de fé que nós encontramos nas Escrituras. Esse entendimento descrito no que eu acabei de mencionar aqui, esse sentimento é baseado em observação, é baseado em experiência. Você sabe que centenas, milhares de pessoas frequentam aquele restaurante e ninguém nunca morreu envenenado. Você sabe que aviões decolam todos os dias e você não ouve notícias de pilotos suicidas. Você não ouve falar de um comprimido de Novalgina com substância de vervance. Então, a experiência diz, a probabilidade diz que você pode confiar nessas situações. Não é esse tipo de fé ao qual a Bíblia faz referência. A fé bíblica diz respeito a confiar sem experiência. Nós não conhecemos ninguém que foi ao céu e retornou. Não pense em Paulo, não. Estou falando conhecer assim, do seu convívio. Nós não conhecemos ninguém que se encontrou com Jesus. Nós acreditamos no que esse livro aqui diz, simplesmente porque cremos que foi Deus quem disse. Então, a fé que salva, a fé que santifica, ela se torna uma convicção absoluta. É uma convicção criada por Deus, de que as promessas dele, de fato, se cumprirão. É a certeza em coisas que a gente não pode ver, e toda a evidência que nós temos, e na verdade que nós precisamos, é a palavra de Deus. Então, o escritor aos Hebreus, ele corrige esses conceitos deturpados de fé que nós encontramos por aí. E ao fazer isso, ele nos oferece características da verdadeira fé cristã. Quais seriam as características genuínas, autênticas, verdadeiras da fé cristã? Peço que você olhe aí para a sua Bíblia. No verso 4, ele vai dizer que a fé, ela adora a Deus da maneira que Deus disse que queria ser adorado. A fé adora a Deus da maneira que Deus disse que nós devemos adorá-lo. Ele mencionou o caso de Abel. Depois, no verso 5, ele vai dizer que a fé nos leva a caminhar com Deus. Ele cita Enoque. Depois, no verso 7, ele vai dizer que a genuína fé, ela trabalha com Deus. Ele menciona Noé. Depois, ele vai falar que a fé obedece a Deus. Ele cita aí, a partir do verso 8, Abraão e Sara, e vai até lá no verso 12. Depois do verso 13, ele vai dizer que a fé, ela permite que as pessoas perseverem, mesmo diante das batalhas, mesmo diante das tribulações, as pessoas perseveram em Deus até o fim. Ele diz aí, todos estes morreram na fé. Todas as pessoas que ele acabou de mencionar aí, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara. Você pegar a história de todos eles, vocês vão ver que eles morreram
E muitos dos seus pedidos, muita coisa daquilo que eles desejavam, eles não viram, não se cumpriram, eles não viram concretizado, mas ainda assim eles perseveraram e foram até o fim. Aí no verso 17, ele vai nos dizer que a verdadeira fé, ela confia em Deus. E confia em Deus de que forma? Entregando a Deus aquilo de melhor, aquilo de mais valioso, aquilo de mais precioso que nós temos. Por isso ele cita quem? Abraão. E aí ele vai dizer assim, quando nós temos fé de verdade, nós entregamos ao Senhor aquilo de mais valioso que temos, crendo que Deus vai suprir, crendo que Deus vai fazer o que precisa ser feito. Qual era o bem mais valioso que Abraão tinha? Isaque. Mas ele estava disposto a pegar uma faca e apunhalá-lo, colocá-la lá em Isaque, se Deus mandasse. Sabe por que que Abraão era capaz de fazer isso? Olha o que diz. Porque, verso 19, considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Ele acreditava que Deus era capaz de fazer aquilo. Então ele era capaz de entregar o bem mais valioso que ele tinha ao Senhor. Quantas vezes, né? Quantas vezes nós somos como o Sméagol, Senhor dos Anéis. Tem lá um bichinho, não muito bonitinho, que tem lá o anel do poder. E ele fala assim, meu precioso. E não larga aquilo de jeito nenhum. E corre atrás daquilo. E é impressionante no que o Sméagol se transformou. Por amar aquele negócio precioso. Assim somos muitos de nós. Nos transformamos em seres os mais vis, porque somos incapazes de crer, incapazes de confiar, que ao entregarmos tudo que nós temos, ou aquilo que nós temos de mais valioso ao Senhor, Ele vai suprir. O escritor continua, e ele vai nos mostrar aí no verso 25, que a fé, característica da fé, é aquela que passa das coisas terrenas, ou tira o olhar das coisas terrenas, e direciona o olhar para as coisas celestiais. E aí ele cita Moisés, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado. Depois ele vai dizer que a fé busca, anseia por aquilo que é celestial, e ele define então a fé como aquelas afeições nas coisas de cima, e não mais nas coisas da terra. Verso 27, ainda mencionando Moisés, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés estava tão confiante de que Deus é Deus, que ele viu com os olhos da fé aquilo que não podia ser visto. Ele continua dizendo, ensinando, explicando o que é fé.
E aí ele vai dizer que a fé genuinamente cristã, ela é corajosa. Olha o que diz o verso 32: e o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Ela é corajosa. Ele ainda vai dizer, depois do verso 35, que a fé salvadora vence a morte, resiste à tortura, sobrevive a correntes, resiste à tentação, passa pelo martírio se preciso for, sobrevive às adversidades. Olha aí, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E aí ele encerra mostrando que a verdadeira fé, ela se limita a tudo aquilo que Deus prometeu. Ora, verso 39, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Olha o que ele diz aqui no verso 40. Deus providenciou algo melhor para nós. Ele vai dizer, o autor aos Hebreus vai mencionar, algo que nós, que estamos lendo o texto, algo que nós temos, que todos aqueles que ele acabou de mencionar não tinham. O que seria isso? Tudo o que eles esperavam, nós vimos. O que estava no futuro para eles, está no passado para a gente. Nós sabemos sobre a vinda do Messias, sabemos que ele nasceu de uma virgem, sabemos que ele viveu uma vida sem pecado, sabemos que ele morreu uma morte substitutiva, sabemos que ele ressuscitou dos mortos. Nós sabemos de tudo isso, porque nós temos o que eles não tiveram, o Novo Testamento, que nos informaram tudo isso. Aqueles homens não tiveram todo esse privilégio que nós temos, mas nem por isso, a convicção deles foi menor, nem por isso a certeza deles foi superficial, nem por isso eles deixaram de acreditar nas promessas do Senhor. Pelo contrário, cada um deles aqui, mencionados aqui, citados aqui, foram pessoas cuja fé foi firme, tão forte, absurdamente forte, que muitos deles se entregaram à morte por causa daquilo que acreditavam. Muitos abriram mão, não da vida, mas de privilégios, de prazeres, por causa das convicções que eles tinham. E aí o capítulo se encerra. E eu e você? Até onde nós, de fato, cremos naquilo que nós afirmamos crer?
Hoje, nós podemos ouvir o testemunho, a oração do nosso irmão. Você prestou atenção no que ele disse aqui? O melhor de tudo foi a fé. Você ouviu? A fé. É uma palavra que sai dos lábios de uma pessoa que passou pela tribulação. Não é uma frase pronta, clichê. Até onde nós cremos naquilo que afirmamos crer? Será que aquilo que cremos é suficiente para a nossa vida? Será que cremos o suficiente para abrirmos mão de algumas coisas, se Deus as desejar tomar? Cremos suficientemente para abrirmos mão de pertences, de riquezas, até onde cremos de fato naquilo que as Escrituras nos ensinam? Cremos o suficiente para obedecer fielmente aquilo que as Escrituras nos ensinam? O suficiente para confiar que aquilo que Deus disse é realmente verdade? Essa semana eu estava conversando com o Cris e estava analisando algumas coisas que passaram ao longo desse ano, e eu falei com ela assim: amor, você percebe como que faz diferença na vida de uma pessoa seguir os valores da palavra de Deus? Aí a gente entra no capítulo 12, porque esse é um problema das separações aí dos capítulos, porque quando alguém vai ler sobre fé, para ali no verso 40 do capítulo 11, e olha como que começa o capítulo 12. Portanto, se tem um portanto, é uma ligação com o que vem, com o que acabou de ser dito. Então ele vai fazer uma conclusão aqui. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essas pessoas testemunham do quê? O que é que essas pessoas testemunham? Temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Testemunham do quê? Dos benefícios da vida de fé, da verdade de que Deus foi fiel a cada um deles, em todas as circunstâncias, inclusive foi fiel àqueles que morreram, cerrados ao meio, como Isaías, que é mencionado aqui. Inclusive aqueles que morreram, Deus foi fiel a eles. Porque a uns a fé os honra, outros honram a fé. Uns são chamados por Deus para serem abençoados pela fé, a honrar a fé através da sua morte. Por isso que mencionei aqui há pouco, que Deus nos ajude a mesmo diante da tragédia ver bondade nele. Essas pessoas testemunham de quê?
dos benefícios de uma vida de fé, da verdade de que Deus é fiel a cada um, mesmo diante de circunstâncias adversas. Elas testemunham da bênção de viver uma vida baseada, pautada na fé. Quem crê assim? Quem de fato crê assim? O que acontece? Ele diz, e o que ele diz? Olha aí, deixa de lado todo obstáculo, todo pecado que o envolve, e o que faz? Corre com perseverança a corrida. Que corrida é essa, gente? A corrida da fé. Quem crê assim, permanece na corrida da fé, e enquanto está correndo, olha o que ele diz aqui: enquanto essa pessoa de fé, que tem essas características de fé mencionadas ao longo do capítulo 11, quem tem essa fé, enquanto está correndo, olha o que diz o verso 2: olha fixamente para o autor e consumador da fé. Viu só? Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. Para onde nós devemos olhar? Por quê? Porque Jesus foi aquele que viveu uma vida de plena confiança no Pai. Porque Jesus foi aquele que confiou nos propósitos do Pai. E por causa disso, olha o que diz o final do verso 2: pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Olha que coisa interessante, gente. O capítulo 11 descreve vários heróis da fé, e o capítulo 12 é introduzido com o maior de todos eles. Jesus assumiu a forma humana, veio ao mundo, viveu com humildade, em total submissão ao Pai, trilhou pelo caminho de grande sofrimento até a cruz, fez tudo isso porque creu na promessa do Pai, de que do outro lado da cruz, ele desfrutaria de uma alegria eterna com aqueles por quem ele morreu. É o que ele está dizendo aqui. Olhando fixamente para quem? Para o autor e consumador da fé. E quem é ele? É aquele o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e agora está sentado à direita de Deus, no trono, separado para ele. Faltam 50 minutos para 2024 se encerrar. Quantas lutas, quantas lutas e quantas vitórias, quantas dificuldades e quantas bênçãos, quantos problemas e quanta alegria. 2025 se inicia e muitas lutas, muitas dificuldades, muitos problemas de 2024 continuarão nos acompanhando em 2025. Como lidar com eles? Como enfrentá-los? De onde enfrentar? De onde tirar forças para continuar enfrentando situações que muitas vezes insistem em não ir embora? Como que a gente faz? Está aqui, acabei de ler. Como que a gente faz? Da mesma forma
que os homens mencionados ao longo desse texto fizeram. Como que eles fizeram? Fé. Fé em nosso Deus. Aquelas pessoas enfrentaram problemas complicadíssimos. Que tipo de problema? Mencionei aqui, ó, fome, guerra, martírio, prisão, perseguição, doença, luto. E diz o texto que eles enfrentaram cada uma dessas situações adversas com honra e dignidade. O segredo deles, qual foi? Fé. Fé. A maior parte de vocês que está aqui, desculpa, Fred, mencionar de novo, sabe que enquanto nós estávamos orando por Anjinha, Fred nos mandava notícia todo dia, quase todo dia, e eu compartilhava lá no boletim. Eu não mandava os áudios, eu só replicava quando era ele que escrevia, mas nos áudios que ele me mandava, mesmo naqueles piores dias, quando ele terminava de dar a notícia, ele falava assim: Deus é bom. Irmãos, o que nos aguarda nesse próximo ano? Ninguém sabe. Se soubéssemos, teríamos jogado no número. Quais foram? Não sabemos. Não sabemos o que nos aguarda. Por um lado. Mas, por outro lado, nós podemos dizer que sabemos e temos certeza que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O que vai acontecer com os nossos filhos, com a nossa saúde, com o nosso emprego? Não sabemos. Mas sabemos, como diz a Bíblia, que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades. O que vai acontecer ao longo de todo o ano de 2025? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Serginho Joyce deve estar pensando isso, né? O terceiro. O que nós sabemos é que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, sempre que nós nos depararmos com uma situação nova, ameaçadora, preocupante, e surgirem aquelas perguntas, aquelas inseguranças, aqueles temores, aqueles medos, lembremos que esses homens passaram por situações as mais terríveis, e aquilo que os sustentou foi a fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Eu encerro lembrando uma cantiga que nós entoamos aqui. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó vem meu piloto ser. E o estribilho diz, ó não temas, sou contigo. Seu piloto,
até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Tem um mais famoso, só que é bem antigo. Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Isso é fé. Que Deus aumente a nossa fé e que Deus nos sustente naqueles momentos em que a nossa fé vacilar, oscilar, e que assim como aquele pai, caiamos de joelhos e digamos: Senhor, eu creio, mas me ajude na minha falta de fé. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, diante das nossas lutas, aquelas que ainda se fazem presente nas nossas casas. Ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos caminhando, mesmo diante da ameaça, do perigo, da incerteza, da dor, do tratamento, da lágrima. Ó Deus, que o Senhor nos ajude. Que os nossos irmãos aqui e eu me uno a eles, ó Deus, que nós venhamos a depositar toda a nossa confiança no Autor e Consumador da nossa fé. Que assim seja, ó Deus, ao longo de todo esse ano de 2025. Somos gratos, ó Deus, somos gratos por tudo que o Senhor realizou ao longo de 2024. A tua boa mão, a tua providência, o teu cuidado. Que cada um deles nos acompanhe nesse próximo ano. É a nossa oração, em nome de Jesus.